Forte abraço para todos. Que Deus abençoe a todos que nos assiste, que nos acompanha, que nos ouve. Que Deus derrame bênção na vida de todos. Irmãos, eu por esses dias eu fiz uma mensagem falando sobre, até porque algumas pessoas pedem para mim falar um pouco sobre alguns santos, algumas imagens de escultura que elas acreditam. Eu atendo pessoas que são devotas e devotos de algumas imagens de escultura e pedem para mim orientá-la. Né? Eu fico muito agradecido porque as pessoas pedem para nós orientá-lo. Mas o que eu fico chateado é que, e fiquei chateado que eu fiquei assim no bom sentido. A gente que prega a palavra de Deus não pode se chatear com pouca coisa. Aliás, não podemos se chatear com nada. E eu fui falar um pouco sobre Aparecida, né? A origem da Aparecida. Falei numa boa, falei respeitosamente, falei educadosamente, falei com todo respeito, com todo temor. As pessoas que acreditam que têm a fé na Aparecida, e fui estudar e pesquisar a origem, até mesmo de alguns historiadores, historiadoras, que estudaram a respeito da Aparecida. Né? Em 1716 para 1917, 3 pescadores foram pescar e acharam, né, a imagem da Aparecida, acharam o corpo e depois a cabeça, ou acharam a cabeça e depois o corpo, no Rio Paraíba do Sul, que fica ali perto de Guaratinguetá. E aí, segundo os historiadores, aquela imagem que os pescadores acharam não era de Aparecida, era da Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Escute bem, o que eu acho interessante é que disseram no meu vídeo, no comentário num vídeo meu, que eu não sabia de nada. Eu acho interessante é que essa pessoa que falou isso é quem não sabe. Porque se eu perguntar a essa pessoa, o que é que ela sabe de Aparecida, eu tenho certeza que ela não vai responder. Inclusive, você tem toda a liberdade de comentar, de comentar aqui abaixo desse vídeo. O que você entende, o que você sabe sobre a Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, e a Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ou seja, segundo os historiadores, a imagem que foi achada no Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo, não era de Aparecida, e sim da Conceição, padroeira de Portugal. Ou seja, será que quem não sabe sou eu ou alguém que comentou? Porque presta atenção, se os próprios historiadores, historiadoras disseram que não é concreto, não é certeza de tudo que eles disseram sobre a imagem da Conceição, que mudaram para Aparecida, de padroeira de Portugal, se transformou em padroeira do Brasil. Então, quer dizer, eu fui educadosamente, agora eu vou me expressar com mais rígido, com mais rigor. Por quê? Porque jamais eu mandei alguém ficar calado em algum comentário, me mandaram eu ficar calado. Agora eu pergunto,
será eu ou essa pessoa que não está sabendo nada sobre o Deus que ela serve? É ou não é? Será que ela tá fazendo petição a uma pessoa que ela não conhece? Será que ela está abrindo porta da casa dela para um estranho? Porque se eu não conheço a história de alguém, para mim esse alguém é estranho. E eu não queria ofender. Infelizmente tem católicos educados, pacatos, hospitaleiros, amorosos, amorosas, que sabem servir o próximo. Mas infelizmente tem uns que são totalmente sem modo, sem educação, como também muitos crentes evangélicos e religiosos que também são sem cultura, sem conhecimento e sem respeito. Então a questão aqui não foi para ofender, não foi para denegrir a imagem dos católicos ou da Aparecida. O meu propósito aqui não foi denegrir ninguém, e sim falar a verdade, uma história que tem muitos que se dobram diante da Aparecida que não sabe quem é ela. Ou seja, é aquele casamento com a moça estranha ou com um rapaz estranho que você casou e noivou, casou e não sabe nada da história dele ou da história dela. Essa é a verdade. Então, mandaram até me calar, mas gente, eu não estou aqui para ofender, aliás, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, jamais. Mas estou aqui para dizer para você uma coisa, com todo respeito. Você conhece a história de Aparecida? Finalmente, qual é a santa que você venera? Aparecida de Portugal, do Brasil ou Conceição de Portugal? Porque segundo os historiadores, os estudiosos, a imagem que foi encontrada no Rio Paraíba do Sul não foi de Aparecida, e sim da Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Finalmente, em quem você acredita? De Portugal ou do Brasil? Já que alguns me confrontou, me afrontou, me denegriu a minha imagem, né, ou a minha pessoa. A gente não está aqui para isso, meus irmãos. A gente não está aqui para isso. Até porque algumas pessoas que me seguem, que me assistem, pedem para mim falar sobre mais de escultura. Não é falar mal, irmãos. É procurar história. É procurar legado. Legado, história, benefício. Irmãos, é tão complicada essa história, porque eu vejo pessoas dizer assim, Aparecida, mãe de Deus. Aí ele tá venerando a Aparecida, de repente começa a venerar Maria, mãe de Jesus, e começa a dizer Maria, mãe de Deus, e começa a misturar Maria com Aparecida, Maria bem mais clara, bem mais branca, dos olhos azuis, Aparecida bem mais morena, dos olhos pretos, bem mais escura mesmo. Aí eu pergunto, você está questionando a mim? Talvez você que me questiona, talvez você não sabe nem o que você está falando, nem quem você acredita. Você não sabe nem quem você acredita muitas das vezes, meu irmão, minha irmã. Aí você vem falar, você sabe o que quer dizer padroeiro, padroeira? Intercessora, mediadora, representante que intercede pelas pessoas, pela nação, o país. Então nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia, agora eu vou entrar dentro da Bíblia, como eu já tenho falado da Bíblia, a Bíblia, ela condena. Deus, ele condena. Agora, se você achar ruim, vai se ter com Deus. Foi ele que disse. A Bíblia diz que Deus não aceita deuses estranhos. O que é Deus estranho? É a gente venerar, buscar, fazer petição, dobrar o joelho nos pés de uma
imagem de escultura que a gente não sabe da história, se nem existiu. Por exemplo, se você for estudar sobre Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Remédio, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora, deixa eu ver mais, do Remédio eu já falei, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Bom Jesus, todas essas senhoras globalizam e direciona a uma só pessoa, Maria, mãe de Jesus. Ou seja, são um monte de falsas identidades. Você vai debater comigo sobre isso? Eu não estou aqui para debater, meus irmãos. Se eu perguntar quem é Maria, mãe de Jesus, você vai falar assim: é Nossa Senhora do Rosário, é Nossa Senhora do Bom Parto, é Nossa Senhora do Bom Fim, é Nossa Senhora do Remédio. Mas você não sabe quem são essas. Então, eu estava fazendo umas mensagens, orientando algumas pessoas, aliás, que me até pergunta nos grupos, nas redes sociais, quem é Santo A, quem é Santo B. Então, são pessoas que estão dispostas a aprender. Imagina, alguém bate na sua porta e diz assim: olha, eu quero uma dormida na sua casa. Aí você diz para ele ou para ela: quem é você? De onde você veio? Você me conhece de onde? Não, eu não te conheço. Você me conhece? Não, também não. Você pode até dar uma dormida para essa pessoa, mas você vai ficar a noite todinha sem dormir. Porque você não sabe quem é. Você não sabe da história dele, da história dela. Estou falando humanamente falando, fisicamente falando, né? Pessoalmente falando. Você vai ajudar alguém que você não conhece? Dar uma dormida na sua casa? Você vai deixar sua esposa, seu filho, sua filha sozinho ou sozinha com uma pessoa desconhecida? Não vai. Assim é no sentido espiritual, meus irmãos. Assim é no sentido espiritual. No sentido espiritual não é diferente. Como é que eu vou crer, dobrar meu joelho, fazer uma petição, colocar meus problemas, colocar minhas lutas, minhas confissões, minhas lutas, minhas dores, minhas mágoas e tristezas diante de uma pessoa, de um santo que eu não conheço? Tem pessoas que é devoto de Aparecida, não sabe quem é ela. Tem pessoas que é devoto de Santa Luzia que não sabe quem é ela. A origem dela, tem umas que nem existiram. Tem outros que, segundo alguns estudos, existiram, como Santo Antônio, São Francisco de Assis, Santa Luzia. Tem uns que você vai puxar nas redes sociais, estudo, pesquisa, aparece o nome. Surgiu na Espanha, né? Na Itália. Não é verdade? Surgiu na Polônia. Mas tem outros que eles inventaram. E mesmo sendo verdadeiro, irmão, não é santo de ser adorado. Maria, mãe de Jesus, existiu. Mas ela não é uma santa de ser adorada, que ela morreu, ela está morta. Ela não ressuscitou. São Pedro, que é Pedro, o apóstolo Pedro, existiu, foi um grande homem de Deus, mas ele não é um homem que morreu e ressuscitou. Ele não é digno de ser adorado e nem de fazer petição a ele. Eu não ia entrar nesses detalhes. Mas só como eu fui confrontado, eu quero esticar um pouco do meu conhecimento sobre essas pessoas que se dizem ser santo. São Lázaro, que você vê arrodeado de um cachorrinho cheio de lepra. E aí tem pessoas que estão doentes, vai pedir a cura dele. Como é que ele vai curar se ele for um leproso? Ele morreu, foi um homem de Deus, mas ele não ressuscitou. Ele não ressuscitou. Ele morreu. Maria, mãe de Jesus, morreu, não ressuscitou. Nenhum homem ressuscitou, a não ser Jesus Cristo. O único que venceu a morte foi Jesus Cristo. Então, a minha questão sobre Aparecida é que os pescadores não acharam Aparecida. Acharam Senhora da Conceição
dentro do rio Paraíba do Sul, que fica ali perto de, aproximadamente, por Guaratinguetá. Então presta atenção, até os historiadoras, não sabem discernir entre Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, com a Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Aliás, meu irmão, você que diz que eu não tenho conhecimento, não sei de nada, você está tão mal informado que a Bíblia diz que Deus só aceita um padroeiro nas nações, Ele mesmo. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que adora o único Deus ressurreto. Agora eu respeito a sua opinião. Você cresceu, nasceu e cresceu ouvindo, como eu também nasci, cresci, escutando sobre Padre Cício, Frei Damião, outros santos. Aliás, a palavra santo na Bíblia, quer dizer santo na palavra de Deus, quer dizer separado do pecado. Quer dizer separado do pecado. Nós temos que entender isso. A gente não está aqui para confrontar, debater, brigar com ninguém, não. A gente está aqui, até porque, repito, muitas pessoas perguntam para mim, e são pessoas que são católicas e de missionário. Fala para mim a respeito desse santuário. Ele existiu? Quem foi ele? Qual foi a origem dele? Imagina, rapaz, você casa com uma moça que você não sabe de onde veio, para onde vai, de quem é filho, de quem é filha. E aí? Ou um rapaz, e vice-versa. É ou não é? Então como é que você vai crer em alguém que você não sabe a história dele só de ouvir falar? Só de ouvir falar. Repito, não estou aqui para questionar, para brigar, jamais. Mas estou aqui para entender e te explicar. Então, se você tem algum conhecimento sobre a Senhora da Conceição, que foi a imagem de escultura achada no rio Paraíba do Sul. Não foi a imagem da Aparecida. Aí colocaram Senhora da Conceição Aparecida. Você não vê que isso é uma falsidade, falsificação de identidade religiosa? Não é proibido falsificar, né? Só o nome de pessoas. Que isso aí é estelionatário. Falsificar o nome de alguém e a pessoa ter 2, 3 nomes é crime, né? Que dá um processo e dá cadeia. Mas falsificar nome religioso ou de santa, que é mais sério ainda, né? No sentido espiritual, pode falsificar. É um estelionatário religioso ou espiritual. É ou não é? Então a questão aqui é que muitos perguntam quem foi Aparecido? Quem é? De onde é? Como surgiu? E outra coisa, meus irmãos, o homem não pode consagrar ninguém como santo. O único que pode santificar o homem como santo é Jesus através da obediência do homem. Ou da mulher. Quando falo homem, estou se referindo a homens e mulheres. A santidade vem de oração e de obediência. Ah, não, mas o Papa fulano consagrou a santo. Mas não está escrito isso. Mais uma palavra equivocada de muitos. Ah, mas foi o Vaticano consagrou a santo, mas a Bíblia diz que santo é os separado para Deus, separado do pecado, separado da idolatria, da prostituição, do adultério, do roubo, do assalto, do assassinato, separado do egoísmo, da soberba, do orgulho, da ganância, da prepotência, da avareza. É ou não é? Então, a gente não faz com que Deus nos separe do mal. E como é que eu faço para Deus me santificar? É quando eu busco a santificação.
É onde eu busco a santificação. Tem pessoas aí que foi pessoas de exemplo. Era pessoa caridosa, que tinha um coração bom, mas isso não leva a ninguém a ser santo. O que leva a gente a ser santo é obediência a Deus. Por exemplo, a idolatria, para quem não sabe, é um adultério espiritual. Você sabe o que é adultério? Um adultério humano é quando o homem tem um casamento extraconjugal, ou a mulher tem um casamento extraconjugal. É quando o homem tem a mulher dele e tem mais uma. Ou a mulher tem o marido dela e tem mais outro. Isso se chama adultério. E o adultério espiritual? O adultério espiritual é quando eu adoro vários tipos de santo ou de imagem de escultura, ou bens materiais, ou riqueza, ou carro. Eu coloco alguma coisa acima de Deus. Isso é o adultério espiritual. Inclusive, meus irmãos, na minha visão espiritual, o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é mais nada menos do que a incredulidade. Porque eu acredito que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. Porque a incredulidade é o único pecado que não deixa o homem de se arrepender dos seus pecados. E se eu não me arrependo dos meus pecados, eu não tenho perdão. Eu só tenho perdão se eu me arrepender dos meus pecados, dos meus maus atos, das minhas maus atitudes. Então fica aqui a pergunta no ar. Em quem você acredita? Na santa que foi achada no Rio Paraíba do Sul? O corpo separado da cabeça, que é a Senhora da Conceição Aparecida, né? Que é padroeira de Portugal, ou você acredita em Aparecida, padroeira do Brasil? Aliás, segundo alguns estudos, diz que existia um supostamente fiel que jogou a imagem fora, porque estava quebrada. Porque segundo algumas lendas, a imagem quebrada trazia maldição. Então, se ele era um fiel e jogou a imagem fora, dá para ver que ele é um infiel. Ele não é um fiel. Ele não é um fiel. Porque o fiel ia lá e colava a cabecinha da imagem, né? E voltava de novo a usar a imagem. Jogou fora. Já dá para ver que não era um fiel. É ou não é? Um fiel não nega fé. Um fiel não nega fé naquele Deus que ele conhece em espírito e em verdade. Jesus operou milagres no passado, no Velho Testamento Deus operou, no Novo Testamento Deus operou no Senhor Jesus, através dos apóstolos, e vai daí por diante. Já tem prova mais do que provada que Deus existe e que Deus opera milagre. Como é que a gente sabe que Deus existe? Através da fé, através dos feitos e das obras obras primas de primeira que Deus tem feito na vida da humanidade. Para finalizar, finalmente, quem é Aparecida? É a padroeira do Brasil? Ou Aparecida, que foi a verdadeira imagem encontrada no Rio Paraíba do Sul, que é a Senhora da Conceição, padroeira do Portugal ou de Portugal, que fizeram ela mesma a Aparecida, padroeira do Brasil. Ou seja, falsificação de identidade. É ou não é? Já está errado por aí. Já é pecado por aí. Aí você vem dizer que eu que não tenho conhecimento? Por favor, meus irmãos, tenha mais conhecimento. Não vá pelos outros. Não vá de informações. Estude, pesquise, analise. Ganhe seu tempo buscando conhecimento. Fazendo assim, você vai ser muito abençoado. Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Deus disse: o meu povo sofre porque falta conhecimento à minha palavra.